Olá, tudo bem com você? Que bom nós estarmos juntos para darmos sequência ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos ainda na parte introdutória, estamos indo para o nosso terceiro vídeo de introdução a esta obra. E aqui nós vamos falar do quarto item da introdução. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos lá. Do fato de que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que dela auriu sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes prepararam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, né, já está dizendo, conforme a nossa discussão anterior, eu acredito plenamente que Jesus aprendeu com vários, e principalmente entre os gregos. Tem na história A Vida Mística de Jesus, do livro, né, Vida Mística de Jesus, do Spencer Lewis, da Ordem Rosa Cruz, e comenta muito dessa ligação de Jesus com a seita dos essênios, né? E também comenta em algum ponto lá que Jesus chegava a pregar até mesmo em grego. Ora, se Jesus pregava algumas coisas em grego, o que justifica, por exemplo, na placa da sua condenação, que está dito lá também em grego, né? Jesus Nazarenos, Basileoton Judeon, né? Rei dos judeus. Aquela descrição em grego, por que estaria ali? Por que estaria ali aquela descrição em grego? Senão pelo fato de ele, talvez, em alguns momentos, também pregar em grego. E por que pregar em grego? Porque ele aprendeu também com os gregos, com certeza, que é o que eu espero ler aqui com vocês. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos... tá certo. Também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque os houve em todas as épocas de corromper a juventude, proclamando o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Da mesma forma, ainda que não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Cremos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que considerassem esse paralelo como uma profanação e pretendessem que não poderia haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo, que
A doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo, com isso, não seria diminuída, que, aliás, na história, que não pode ser abafada. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma de sob o alqueire. Ele está maduro para encará-la. Tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos. O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e das castas. Essas citações provarão, por outro lado, que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontram-se igualmente em suas doutrinas os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia unido aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em se encarnando e recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não se pode iniciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual se aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar, e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal. E, sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto o possa. Então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama a sabedoria. Assim também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, para apreciá-los com justeza. É preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontrem mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de tremores, de 1000 quimeras, de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Mas, se não é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas uma. Ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Eis aí o princípio das faculdades da alma obscurecida por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de elite já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. 4.
A alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então, disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, não como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que cederam conduzam-nas a um corpo. E então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que, durante sua primeira vida, foram objeto de suas predileções. Olha que bacana, né? Como o Sócrates já descrevia umbral, né? O que é umbral? Quando o espírito está desencarnado e fica preso aos seus gostos, seus apetites da encarnação. Fica revivendo aquela vida que ele tinha encarnado. E aí, mais cedo ou mais tarde, será lançado novamente a um corpo e retomará esse apetite. E isso também está em concordância com o meu próprio livro lá, A Vida sob Nova Visão, quando eu digo que a reencarnação é um processo natural e as principais forças que carregam, né, que atuam puxando o corpo para dentro o espírito para dentro de um novo corpo, uma nova encarnação, são simplesmente os apetites materiais, são os desejos materiais, não necessariamente as culpas, os karmas, mas principalmente os desejos materiais, que é a base da reencarnação de todo animal que não tenha inteligência desenvolvida como ser humano. Então os desejos da reencarnação, os desejos dos prazeres de vivo, é que fazem com que o espírito novamente volte para a encarnação. Dependendo aí da minha visão, de pequenos aspectos astrológicos para que isso aconteça. Agora vamos ver a resposta que os espíritas estão dando aqui. Não só o princípio da reencarnação está aí claramente exposto, mas o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria. Está descrito tal como o Espiritismo o mostra nas evocações. A mais, está dito que a reencarnação num corpo material é a consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. Mas aí tem que estar bem purificada, né? O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos leva em renascendo menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas, que não tivera em sua precedente existência, e que, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Ok? Então veja como está todo mundo aqui, né, na minha fala em concordância. Quinto, depois da nossa morte, o gênio, daimon, ou demônio, do grego, que nos fora designado durante nossa vida, conduz-nos para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devam ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. Então aqui o Sócrates está colocando o Hades, que eu havia falado outra vez, né, que é uma espécie de inferno, né, para os gregos, que seria o lugar onde vão se formar o estado de consciência que leva o indivíduo a voltar para se depurar, para se melhorar. Então aí não tem a ver exatamente suas necessidades, né? Tem a ver as consequências, as suas culpas, o seu karma criado. Vamos colocar aqui a pergunta, vejam eles aqui, né? Dizem os espíritas: é a doutrina dos anjos guardiães
ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então, quando ele falou aqui de daimon, demônios, ele está dizendo, né, para os gregos chamando de daimon, o seu anjo de guarda, né? Ou seja, aquele teu acompanhante espiritual. Sexto, os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante a vigília, seja durante o sono. Então aqui, né, a gente tem que analisar as palavras, né, os contextos das palavras, as denominações. Chamando de demônio aquilo que a gente chama normalmente por anjo de guarda, anjo protetor, ou espírito, propriamente dito. Né? Os espíritos povoam o espaço por todo, né, por todo o espaço. Então, seriam espíritos comuns, não necessariamente anjos de guarda. Né? Quando é especificamente designado a ajudar um encarnado, então ele está lá na condição de anjo de guarda. Mas seriam espíritos, né? Então, na erraticidade por toda parte, povoando o espaço. Aí ele fala que não são os deuses que se comunicam diretamente com o homem. O que são os deuses aí para Sócrates, né? Esses deuses aí, com certeza, são os espíritos elevados, né? Porque Deus é um único. A palavra daimon, ou demon, que deu origem a demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seus malfazejos, de seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguem os espíritos superiores, chamados deuses, né, que eu acabei de falar. E os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitirem suas vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, como falei, né, a gente tem que analisar simplesmente os termos usados, decorrentes, obviamente, da cultura. Sétimo, a preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Então, ele respondeu, né, ele colocou bem claro aqui, né, a gente está vivendo e pensando no nossa vida material. O que nós fizemos, deixamos de fazer, o que nós podemos ganhar e tal, como nos darmos melhor, precisar trabalhar menos, precisar poder nos alimentar melhor, enfim, vivemos em função da nossa vida como pequenas larvas que passam o dia inteiro comendo na folha. Enquanto que devemos botar a cabeça lá na espiritualidade, porque lá vamos viver sempre. Então é o que fazer aqui para viver melhor lá, para não passarmos pelas tormentas da erraticidade. Então, o que nós devemos fazer aqui de melhor para podermos chegar lá numa condição mais elevada? E aí é que o Jesus chega e fala para as pessoas, olha, a vida eterna, né, é para lá que Deus quer que nós vamos, né? Não vivendo aqui pelo bem material, no crescei-vos, multiplicai-vos, né? Não, você pode cortar. Então não é a vida material, mas sim a vida
espiritual. Então aqui eles colocam, a frase deles é: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa que Sócrates ensinava. Oitavo, se a alma é imaterial depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. E eles comentam: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus da desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela sua pureza maior ou menor. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova por numerosos exemplos que coloca sob nossos olhos. Nona. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus. Depois de sua morte, estarem livres ao mesmo tempo de seus corpos, de sua alma e de seus vícios. Aqueles que ornou sua alma não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo. Comentário. Em outros termos, é dizer que o materialismo que proclama o nada depois da morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por consequência, um excitante ao mal. Que o mal tem tudo a ganhar com o nada. Que só o homem que se despojou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar da sua vida, na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que coloca diariamente sob nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para a outra e a entrada na vida futura. 10ª. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que vale mais receber que cometer uma injustiça e que, antes de todas as coisas, deve-se aplicar não em parecer homem de bem, mas em sê-lo. Aqui encontra-se este outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinham sobre a terra. Esta máxima: vale mais receber que cometer uma injustiça, não é toda ela cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Então, ser acometido de uma injustiça. Frequentemente nós ficamos irritados quando sofremos uma injustiça, né?
uma cobrança ilegal, né? Um assalto, né? Enfim, alguma coisa que nos fere. Mas, ainda assim, nós temos que levantar nossa cabeça e dizer, não, houve algum motivo pelo qual eu tenha sofrido esse ataque. E agora estou superando-o, né? Ao invés de estar revidando. Porque quando você revide, você cria um karma. Quando você ataca, você fere, você cria um karma. E quando você faz um julgo a alguém que não merece um julgo, você já está defamando uma pessoa, você está julgando, portanto, você está cometendo dois enganos, dois erros, né? 11ª agora. De duas coisas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é sendo uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele em reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo, e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra reencontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que os espíritos dão atualmente, não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender. Se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados que deveram conhecer antes de virem sobre a Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar, mais tarde, entre aqueles que o secundaram, entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. 12º. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que se vos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e perdoar aos inimigos? Pois é, né? Até isso. 13ª. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. 14ª. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que é aquela que está em si.
15ª. As mais belas orações e as mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenham do que devem aos homens, aos deuses e aos homens. É muito curioso isso aqui, né? Porque ele está falando abertamente, né, que o que deve valer mais para Deus? O teu sacrifício pelo um bem comum? Ou as tuas horas, tuas rezas, teus cantos, né? Tuas missas, sei lá o que você estiver fazendo, louvor a ele, seus louvores a ele. Quer louvá-lo? Então haja bem. 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes do que a alma. O amor está por toda parte da natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão, sobre o amor universal como lei natural. Sócrates tendo dito que o amor não é o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito, né? Quer dizer, um grande espírito presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Pois é, né? É quase que inadmissível, né, para nossa cabeça imaginar como é que um homem desse poderia ser condenado, né? O Cristo é a mesma coisa, né? 17. A virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude e adquire por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco dessas imperfeições, a graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. 18. É uma disposição natural a cada um de nós a perceber-se bem menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. 19. Seus médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que, o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Perfeito isso, né? O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que a reação incessante de uma sobre o outro, ele abre assim um novo caminho à ciência e em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, dá-lhes os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. 20. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem.
Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 5. 21ª. Há sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isso vai endereçado àquelas pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras, senão não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas com respeito aos seus contraditores de boa ou de má fé. Revivesse Platão hoje, encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como o seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podendo se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Então, este episódio aqui, né, esse capítulo aqui, essa introdução, nos coloca assim diante do conhecimento, né, uma evolução do pensamento, da moralização do indivíduo, do ser, a compreensão, né, da vida, né, de como nós, enquanto seres espirituais, vivemos nossas vidas materiais, né, e temos elas as temos, né, para cada vez mais tornarmos melhor. Vamos encarnar de novo? Claro que vamos encarnar de novo. Mas esperamos que na próxima encarnação tenhamos menos dificuldades. Para isso temos que fazer uma vida, né, termos uma vida mais regrada na moralidade, na moralidade cristã, né? E, portanto, a gente poder programar uma existência futura mais feliz. Até que todas as nossas necessidades espirituais, materiais que sejam, tenham sido satisfeitas, né, e nós tenhamos nos depurado suficientemente para sairmos dessa roda da reencarnação. Bom, gente, então este aqui foi o terceiro vídeo de introdução ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ainda fazer mais um, que é, na verdade, o capítulo 1. Como é que fala de Jesus, Espiritismo, né, Moisés. Vamos fazer mais um vídeo desse daqui. Aí depois passaremos a colocá-los todo domingo pela manhã, um vídeo no formato de Evangelho no Lar. Tá bom? Deixa seu like se você gostou, se você não gostou, deixa seu like, né? Ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal, divulgue, né? Fale pro pessoal, olha, tem um canal que eu estou assistindo e tal, é legal, lança no seu Facebook, né, seu TikTok. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.
e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor